Oi, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né, para corrigir nosso exercício. Hoje foi um pouquinho complicado, porque assim, muita coisa no meu celular e aí eu não sabia por que ele não estava abrindo o meu slide para eu poder fazer esse vídeo, né, pessoal? Mas graças a Deus eu consegui resolver. Estou aqui corrigindo essa atividade para vocês. E espero que também esses vídeos, né, estão dando muito trabalho para mim. Espero que esteja ajudando. Então, vamos lá, começar a correção. Deixa eu ver se ele carrega. Página 69, terceira questão. Determine o valor de... Aí a gente vai ver algumas questões de raiz quadrada. Na sala de aula, né, quando a gente estava nas aulas presenciais, eu já falei para vocês sobre raiz quadrada. E o que é a raiz quadrada, né? É vocês encontrarem um valor que é elevado ao quadrado, ou seja, que multiplicado duas vezes, dê o valor que está dentro da raiz, que é chamado de radicando. Então, na letra A, nós temos a raiz quadrada de 36. Quem é a raiz quadrada de 36? Quem é o número que eu multiplico ele vezes ele, que dá 36? Aí você vai ver na tabuada, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Nós vimos também que poderia ser menos 6, mas vamos sempre trabalhar com o positivo, certo? Eu não consegui colocar, né? Mas eu já aprendi a colocar um por um, mas já apareceu aí a letra E, e aí vamos corrigir a letra E, depois nós vamos corrigindo as outras letras, certo? Então, nós temos aí a raiz de 400. Para corrigir, para você encontrar a raiz de 400, como ele termina em 00, o que a gente vai fazer? Retire o 00. Que número vai ficar? 4. Então, quem é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, já coloquei, coloca já o número 2 aí. Já está o número 20, mas primeiro coloca o número 2. Na raiz de 400, a gente tem 2 zeros, né? Aí, o que a gente vai fazer? Retirar a metade desses zeros. Então, se eu tenho 2, a metade é 1. Então, fica aqui número 20. Certo? Então, vamos para as outras duas letras que aparecem, né? A letra B. Na letra B, nós temos menos raiz de 64. Percebam que o sinal de menos está fora da raiz, ele não faz parte da raiz. A raiz de 64, a gente tem que procurar um número que multiplicado ele vezes ele de 64. Então, nós vamos ver que é o número 8, porque 8 vezes 8 dá 64. E aí, esse sinal que está na frente acompanhando a raiz, também vai ficar acompanhando o resultado da raiz de 64. Por isso que o resultado será menos 8. Letra F. Novamente, nós temos um número que termina em 00 e temos um sinal acompanhando. Então, esse sinal continuará acompanhando a raiz. Então, coloca o sinal de menos na frente, continua com o sinalzinho de menos. E o que a gente vai fazer? Retire os zeros. Que número fica? Raiz de 9. Quem é a raiz de 9? 3. Quantos zeros você tem? 2. Pegue só a metade. Então, fica quantos zeros? Um só, certo? Então, menos está acompanhando a raiz, então vai acompanhar o menos 30 também. Ou 30 também, desculpa. Continuando. Raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Letra G. Menos raiz quadrada de 2.500. Novamente, termina em 00. O que é que nós vamos fazer? Tira os zeros. Que número fica? 25. O menos está lá na frente da raiz, então vai acompanhar o resultado que a gente vai obter agora, certo? Então, vai ficar o menos já na frente do resultado. Eu já coloquei aí de vermelho, né, o menos. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu tenho 2 zeros, só coloco a metade. Quem é a metade de 2? 1. Então, fica aqui número 50. Continuando. Letra D.
menos raiz de 49. A raiz de 49 é 7. Então, como o 49 está acompanhado do sinal menos, então a resposta será menos 7. Raiz de 49, 7. Então, fica com menos 7 por causa do sinal da frente da raiz. Letra H, raiz de 144. A raiz de 144 é o número 12, porque 12 vezes 12 dá 144. Continuando. Quarta questão. Existe algum número inteiro que represente a raiz quadrada de menos 25? Justifique. Então, e como eu falei a vocês, né? Para a gente encontrar a raiz quadrada, a gente tem que multiplicar o número vezes ele mesmo, que vai dar o número que está dentro do radical, né? Que é o radicando. Então, eu tenho que arranjar um número que multiplicado ele vezes ele dê 25. Mas, deixa eu beber água aqui. Mas, poderia dizer, né? Menos 5. Será que vai dar? Se eu multiplicar menos 5 com menos 5, aí a gente tem que lembrar que quando a gente está multiplicando números inteiros, a gente faz o jogo do sinal. Menos com menos não dá menos, vai dar mais. E 5 vezes 5, 25. Tudo bem, deu 25, mas não deu menos 25, deu mais 25. Aí a gente pode até relembrar que eu falei para vocês na sala de aula que quando a gente tem uma base negativa e o expoente é par, né, menos 5 ao quadrado, né, o que acontece? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Porque a gente poderia colocar assim, né, menos 5 ao quadrado. Só que aqui a base não é negativa, minha gente, ó. Peraí. A base não é negativa, deixa eu apagar aqui. A base negativa. O expoente é par, então o resultado é mais 25. Não vai ser nunca menos. Então, a resposta seria o quê? Não existe, pois não existe nos números reais a raiz quadrada de um número negativo. Continuando. Vamos ver se ele vai. Página 71. Sexta questão. Determine o valor das expressões numéricas a seguir. Letra A. 31 mais menos 40 dividido por mais 2. Então, nós estudamos também, nós vimos expressões numéricas na sala de aula. E a gente viu que temos uma ordem, né? Nós temos os sinais de associação, que é parênteses, colchetes e chaves. A gente resolve-os nesta ordem. E temos também as operações, que a gente também tem uma ordem para resolver as operações. Quais são elas? Primeiro, a gente resolve as potências ou raízes. Depois a gente resolve as multiplicações ou divisões e por último as adições e subtrações. Então aí nós temos uma divisão, né? Como a gente tem essa divisão aí, nós vamos ter que resolvê-la primeiro. Para resolver a divisão, a gente tem que fazer o jogo do sinal, menos com mais, e depois a gente divide normalmente. Menos com mais dá menos, e 40 dividido por 2 vai dar 20. Então, temos aí, né, menos 20. Só que o sinal de menos foi o da divisão entre mais e menos aí, né? Só que fora tinha o sinal de mais. Então, nós agora vamos fazer o quê? O jogo do sinal para poder eliminar esse parênteses. Quando a gente fizer o jogo sinal, mais com menos dá menos. E 31 menos 20 vai dar 11, positivo, não é? Vamos para a letra B. Agora nós temos, olha aí, né? 7 dividido por menos 7, mais 2 vezes menos 6, mais 11. Então, nós podemos ver. Temos alguma potência ou alguma raiz? Não. Temos alguma divisão e multiplicação? Temos sim, né? Então, nós podemos resolver, ó, essa divisão
e essa multiplicação. Já podemos resolver as duas. Fazendo o quê? Primeiro o jogo do sinal, depois a operação. Primeiro o jogo do sinal, depois a operação. Então, quem é... Deixa eu ver aqui, viu? Quem que está escondido aqui na frente, quando não tem ninguém, qual é o sinal? Mais, né? Então, eu vou fazer o jogo do sinal. Mais com menos, menos. 7 dividido por 7, 1. A mesma coisa na multiplicação. Mais com menos, menos. 2 vezes 6, 12. Então, vai ficar isso. Então, só repete agora o que estava no final, que é o mais 11. Então, agora eu tenho uma adição e subtração. Então, eu vou resolver na ordem que aparece. Então, vamos lá. Eu vou resolver menos com menos. Agora, preste atenção que na adição e subtração, a gente faz o menos com menos para saber se a gente vai fazer uma conta de mais ou uma conta de menos. E depois a gente olha quem tem o maior módulo, né? O maior valor absoluto. Aí, ó, quem é que eu vou colocar aí, né? Menos com menos, mais. Aí, 1 mais 12, 13. Quem é que é o maior? Se eu tirar o sinal, quem que é o maior? O 1 ou o 12? O 12. Então, qual é o sinal dele? Menos. Não tinha nem ninguém que pudesse ser mais, porque os dois é menos, né? E repetir o mais 11. Aí, eu ia fazer a mesma coisa. Menos com mais, menos. Vou fazer uma conta de menos. 13, que tira 11, 2. Tirando os sinais do 13 e do 11, quem que é o maior? O 13. Quem é o sinal dele? Menos. Por isso que ficou menos 2. Letra F, eita, nós temos muita continha aqui, né? Nós temos conta de menos, de vezes e de dividir e de mais. Então, vamos lá, vamos fazer primeiro essa continha aqui, ó. Depois, nós vamos fazer essa continha aqui. Aqui, ó, menos com mais dá menos, né? Deixa eu colocar aqui, 6 vezes 6, 36. E aqui, mais com menos dá menos. Na tabuada de 6, tem que dar 54, 9. 9 vezes 6, 54. Olha, vai ficar assim lá. Se eu só colocar aqui, né, eu já vou colocar, mas eu vou apagar para vocês. A gente vai ver lá na frente, certo? Vamos lá. Olha aí, tá vendo? Então, menos com mais, menos, mais, mais, né? Ou 36, 6 vezes 6, 36. Aí depois eu coloco o sinal de mais que tá na frente. Faço o jogo do sinal, né? Mais com menos, menos de novo. E divido 54 por 6 dá 9. Aí, agora tá o parênteses. A gente vai ter que eliminar esse parênteses. Mais com menos, menos. Vamos repetir tudo que vem antes, né? Aí, eu já fiz direto, desculpa aí, pessoal, mas, olha, mais, aqui foi isso, veja o que foi que eu fiz, foi que acabei pulando uma casinha aqui. Eu tinha que repetir aqui o 35, menos 36, aí mais com menos, menos 9. Foi isso que eu tava falando pra vocês, certo? Aí, ficaria o quê? Aqui na frente a gente tá com o sinal de mais, né? Aí, mais com menos dá menos. Como 35 não dá pra tirar 36, a gente faz o contrário. 36 que tira 35 dá 1. Aí, repete o menos 9. Aí, vamos pra última. Menos com menos, mais. Vou somar 1 mais 9, 10. E quem é o maior, o valor do maior número aí, né? O maior módulo, né? O 9. Então, o resultado seria menos 10. Continuando. Já foi, né? Mas vou deixar para eu voltar a dar um trabalho terrível. Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui pra gente ver mais perto. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos efetuar. Desculpa. Oh, Jesus, abençoa. Abençoa, Jesus.
que a professora tá sem saber mexer aqui. Vamos, aí aqui, ó, temos uma conta de vezes, né? Uma conta de vezes. Uma conta de dividir e uma conta de dividir. Então, quem tá aqui na frente é o mais com menos dá menos, 4 vezes 20, 80. Aí, repetir esse sinal, né? Aí, vou fazer aqui, menos com mais dá menos, 120 dividido por 2, 60. A mesma coisa aqui, mais com menos, menos. Na tabuada de 7, quem que dá 28? 4. Pronto. Aí, como a gente tem um parênteses ali, a gente vai ter que eliminar esse parênteses. Então, vamos lá. Menos com menos vai ficar mais 60. E agora, nós vamos fazer as contas tranquilamente. Fazendo agora o jogo do sinal, ó, menos com mais, menos. Então, fazendo uma conta de menos. 80 que tira 60, 20. E ainda vai sobrar o menos 4. Ah, e menos 20 por quê? Porque o 80 é maior do que 60. Como o 80 é o maior, então pega o sinal dele. Aí ficou menos 20 com menos 4. Menos com menos vai fazer uma conta de mais. 20 mais 4, 24. Quem é o que é o maior? É 20 ou 4? O 20. Isso é igual ao sinal menos. A gente poderia até pensar, tem sinal mais aí? Não, então não tem como ser mais, né? Vamos para a página 74. Na página 74, temos dados os números inteiros, quantos deles são menores que o número inteiro menos 4. Vamos lá. A gente viu que quando a gente tem dois números negativos, né? Ele é menor do que qualquer número positivo e menor do que o zero, né? A gente já viu isso. Ele vem antes, os números negativos vêm antes do zero e antes dos números positivos. Então, e quando a gente tem dois números negativos, quem é que é o maior? O que a gente acha que era o maior, se ele fosse positivo, é o menor. E o que a gente acha que era para ser o menor é o maior, ou seja, é o contrário. Então, vamos lá. Se eu comparar o menos 4 com o menos 12, quem que é o menor? O menos 4 ou o menos 12? Menos 12, por quê? O menos 12 era para ser maior se ele fosse positivo, mas ele acaba sendo menor. Então, temos aí, menos 12 é menor do que menos 4. Certo? Menos 10, a mesma coisa. O menos 10, ele tá antes do menos 4. Por quê? É menos 4, depois é menos 5, menos 6. Vai diminuindo aí, menos 7, menos 8, certo? Então, o menos 10 também é menor que o menos 4. Aí tem agora o menos 7. Menos 7 e menos 4. Se fosse positivo, o 4 seria menor. Mas, como é negativo, o 7 é que é o menor. E depois vem aí o número menos 2. Quem é que é menor? Menos 4 ou menos 2? O menos 4. Por quê? Menos 2 ele já vai estar na frente do menos 4. Por quê? Porque quando a gente acha que é o maior, é o menor. E o menor é o maior. Então, menos 2 é maior do que menos 4. E os outros aí, todos são maiores. Então, quantos números são ele, né? O menos 12, o menos 10 e o menos 7. Então, ele pergunta qual deles são menores que o número inteiro, menos 4. Então, 3 deles. Então, qual é a resposta? A gente vai marcar a letra E. Certo? Vamos continuar. Terceira questão. Um termômetro marcava mais 4 pela manhã. À tarde, a temperatura chegou a menos 2. A temperatura baixou nesse período, a gente vai ver quanto foi que ela baixou. Continuando, então. Mais 4. A gente sabe que como ela vai baixando, né? A gente tem uma retinha numérica. Uma retinha assim, deixa eu... cadê a canetinha para eu ajeitar aqui? Se eu colocasse uma retinha numérica aqui, né? Por exemplo, né? Tá em mais
mais 4, né? Aí seria mais 3, mais 2, mais 1, 0, menos 1, menos 2. Então, ela saiu de mais 4, foi até menos 2. Eita, aqui o menos 1 saiu errado. Deixa eu desenhar ele de novo, viu? Pronto, melhorou. Aí, o que que acontece, pessoal? Olha, deixa eu botar uma outra cor. Ele foi baixando, né? Então, ele quer saber quanto foi que baixou. Sair do mais 4 pro menos 2. Então, vamos lá. 1 grau, né? 2, 3, 4, 5, 6. Então, até o menos 2, a temperatura baixou 6 graus, né? Então, vamos lá. Eu botei até aí. Com um desenho, deixa eu apagar. Apaga tudo. Pronto. Então, eu mostrei pra vocês que vai até essa daí, né? Então, saiu do... Só não fui desenhar retinha nesse, né? Mas tá aí os números que eu desenhei pra vocês naquela hora. Então, a gente vê que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela abaixou 6 graus Celsius, certo? Continuando. Quinta questão. Assinale o que for correto. A gente vai fazer a conta e vai ver se dá certo ou tá errada a questão, certo? Então, a gente tem aí, ó, menos 1, mais e menos, ou mais 5. Então, a gente tem que fazer o jogo do sinal aqui, né? Deixa eu ver aqui a canetinha. Então, a gente tirando parênteses fica menos 1, fazendo o jogo do sinal mais com mais 5. Então, menos com mais dá menos, 1 não dá para tirar 5, então eu faço o contrário. 5 que tira 1, 4. Quem é que é o maior, o 5 ou 1? O 5, qual é o sinal dele? Mais. Então, isso aí tá certo ou tá errado? Está errado, né? Então, vamos lá. Aí, eu botei a continha errada, né? Pronto. Então, essa daí já não serve. Então, deixa eu apagar aqui só pra gente... Pronto. Lê o número 2. Então, o número 1 tá errado. Vamos para o número 2. Eu vou fazer a continha com vocês, depois eu apago. Então, tirando parênteses, fica aqui número menos 5. Menos com mais, menos 5. Pronto, vou fazer esse cálculo. Como eu sei que os dois são negativos, menos com menos vai dar mais. E 5 mais 5 vai dar 10. Não tenho nem sinal negativo, porque os dois são iguais. Então, qual é o sinal? Menos. Então, o que é que vai acontecer com essa também? Vamos lá. O que vai acontecer com essa? Também vai estar errada, né? Também está errada. Então, nenhuma correta ainda. Vamos para a próxima. Vamos lá. Ela já deu a resposta, né? Mas agora nós temos uma multiplicação. E nós vimos que quando a gente tem uma multiplicação de números inteiros, primeiro a gente faz o jogo do sinal, depois a gente multiplica. Menos com menos, mais. 3 vezes 4, 12. Apesar de não estar com o sinal ali na frente, né, pessoal? Mas a gente sabe que quando não tem ninguém, qual é o sinal que tá aqui na frente? Mais, certo? Então, vamos continuar. Nesse daí, novamente, nós vamos fazer o jogo do sinal. Então, pega a canetinha aqui. Deixa eu ver se ela quer aparecer, viu? Ela tá insistindo em não aparecer. Apareceu. Então, vou fazer mais com menos, menos. 12 dividido por 3, 4. Então, não deu mais 4, né? Deu menos 4. Então, ela está errada. Deixa eu limpar aqui isso aqui. Vamos lá. Agora, nós temos uma potência. Base negativa, o expoente é par ou é ímpar?
é par, né? Porque 2 é par. Então, base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, nós temos também que essa letra, o número 16, está errado. Então, por enquanto, a gente só tem uma correta, que é a 04. Continuando. Agora, nós temos outra potência. Agora, base negativa, o expoente é ímpar. Se o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Então, 2 vezes 2 vezes 2, que 2 elevado a 3 é 2 multiplicado 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, essa questão está correta. Então, quando ele quer a soma, ó, a resposta é dada pela soma das alternativas corretas. As duas anteriores deram incorretas ou erradas, né? As corretas só foram a número 4 e a número 32. Então, o resultado da soma é 36. Continuando. Sétima questão. Encontre as potências. Quantas representam os números negativos? Então, nós vamos ver, né? Quando a gente tem uma potência, para ela dar negativa, né? Primeiro, se a base for positiva, não tem como ela dar negativa, né? Então, mais 3 elevado a 5, já não tem como dar negativo. Por quê? Porque é positivo. Como é que vai dar negativo? Então, já botei aí, já coloquei o resultado. Só é multiplicar. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Continuando. Menos 7 ao quadrado. Tudo bem, tá negativa a base, mas a gente tem base negativa, expoente par, resultado positivo. 7 vezes 7, 49. Então, essa também não é negativa. Essa é negativa por quê? Porque esse sinal de menos, ele não está acompanhando a potência. A potência é 4 ao quadrado, o menos está acompanhando. Então, ele vai acompanhar a resposta de 4 ao quadrado também. Então, o menos vai para frente e eu vou resolver quanto é 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Então, achamos um número negativo, né? Próxima. Nós temos base negativa, expoente ímpar. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Então, teremos 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, novamente, nós teremos outro número negativo, que é menos 8. A última, apesar de ter uma base negativa, o expoente é par, porque 10 é par. Então, base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, quantos números negativos apareceram aí na nossa continha? 2. Então, a resposta é a letra B. Vamos continuar. Nona questão. Na reunião de condomínio do edifício Vila Nova, o síndico apresentou o saldo das contas do prédio nos primeiros 6 meses do ano, conforme o quadro. Aí tem aí o saldo, né? A gente viu na sala de aula que crédito é mais, né? Uma coisa que você está recebendo. E débito é uma coisa que está saindo da sua conta, está sendo retirado de você, né? E aí tem aí o saldo do edifício em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, né? Após esses primeiros 6 meses, o condomínio ficou com... Aí é para a gente marcar um X na resposta correta, né? Débito de 550, débito de 530, ou crédito de 550, ou crédito de 530. Então, vamos lá. Eu vou deixar o quadrozinho aí e eu vou fazer quais seriam os cálculos que a gente ia fazer, né? Se o primeiro mês for um crédito de 2.400, então o que a gente vai fazer? Mais 2.400. Se teve um crédito de 850, então o que a gente vai colocar? Mais 850. Se teve um débito de 680, o que a gente vai colocar? Menos 680. Um crédito de 450,
mais 450. Um débito de 1.720 menos 1.720. E um débito de 750 menos 750. Então, tá aí o cálculo que a gente tem que fazer, né? Mais, porque quando for crédito, e menos onde for débito. E aí, a gente vai fazer essa conta. Nas videoaulas que eu passei para vocês, e também como na sala de aula, eu falei que quando você tem várias contas de mais e várias contas de menos, a gente pode fazer as contas de mais e as contas de menos e depois juntar, né, os resultados. Então, juntando os demais, né, porque mais com mais vai dar mais, e menos com menos também dá mais. Então, nas contas dos mais e nas contas dos menos, a gente vai fazer uma conta de mais, só que a gente vai colocar nas de mais, a gente vai colocar um sinal de mais, e nas de menos, a gente vai colocar um sinal de menos, certo? Então, nas de mais, a gente tem quem? 2.400, 850 e 450. Então, nós vamos fazer uma conta de mais. Vamos lá. Então, deixa eu só crescer aqui para poder fazer a continha com vocês. Aí, 0, né? 5 mais 5, 10, vai a 1. 4 mais 1, 5. 8 mais 5, 13. 13 mais 4 dá 17. Vai a 1. 2 mais 1, 3. Certo? Deixa eu só conferir, vamos lá. Certo? Olha, bateu, né? Então, vamos pro próximo. Aí, o que é que a gente vai fazer? Agora, nós vamos pegar os de menos. 600, 1.720 e 750. Pessoal, menos com menos dá mais. Então, a gente vai juntar as dívidas para poder saber quanto eles estão devendo, certo? Vamos lá. Pegar a canetinha. 0. 8 mais 2, 10. 10 mais 5, 15, vai a 1, 6 mais 1, 7, 7 mais 7, 14, com mais 7, 21. 1, vai a 2, 2 mais 1, 3. Então, vamos lá. Então, quanto foi que deu? 3.500. Só que esse 3.500 vai ser negativo, olha lá. Mais, porque é os positivos, e menos 3.150, porque são os negativos. Vou apagar aqui essas continhas para a gente não se confundir. Então, agora, mais com menos é menos. Vamos fazer uma conta de menos. Aí, ó, como é que vai ficar agora? Vamos lá. Deixa eu crescer aqui. Vamos lá. Então, 0 que tira 0. 0 aqui. 0 não dá para tirar 5, pede emprestado, fica valendo de 6. E aqui fica valendo de 10. Que tira 5, 5. 6 que tira 1, 5. 3 que tira 3, 0. Então, ficou quanto? 550. Positivo ou negativo? Quem que é maior? 3.700 ou 3.150? 3.700. Então, vou pegar o sinal do 3.700. Então, o resultado é mais 550. Ou seja, eles ficaram com um crédito no final de junho de R$550. Então, o resultado seria letra C. Então, a gente termina a correção dos nossos exercícios, né? Espero que tenha ajudado bastante. Vou deixar o print, além do vídeo, vou deixar o print das atividades para que vocês façam a correção no caderno. Qualquer dúvida, me procura no privado. Eu espero estar ajudando para a gente passar por essas dificuldades juntos, viu? Bons estudos para vocês.